Será que vale a pena a gente se envolver em um debate, principalmente um debate online? Seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell, eu sou autor do livro Manual do Trouxa e a gente vai conversar hoje sobre como que a gente pode ou não mudar a nossa percepção a respeito de algum assunto através de uma conversa, tá? E aí eu vou mostrar para você se há realmente uma utilidade num debate ou não. Vamos para a vinheta. Bom, então vamos lá, gente. Duas recomendações de estudos, né, que vão ser a base desse vídeo aqui. A primeira é uma tese de doutorado, né, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas você vai achar assim, a Neurobiological Analysis of Belief and Doubt. Então a Neuroanatomic, é isso. Então seria um estudo neuroanatômico, ou seja, vai analisar a parte anatômica, qual região do seu cérebro e o que acontece nela quando você acredita numa coisa ou quando você tem dúvida em outra coisa. Então esse é o primeiro que assim, é uma tese de doutorado, né, mas é quase uma meta-análise, porque vai linkar com vários outros estudos de o que acontece quando a pessoa duvida de algo, quando a pessoa acredita de algo. E o legal, né, desse estudo é que você vai ver pessoas que têm lesão no córtex ali, em uma região específica do córtex, né, que é a parte do seu cérebro responsável por te contar uma história e dar a famosa explicação racional, né? E o que acontece na percepção delas? São pessoas que costumam confabular mais, ou seja, elas criam, inventam mais histórias, né? Algumas elas têm uma tendência maior a acreditar em algo que é facilmente verificável, né? Como não sendo real, não sendo verdadeiro. E o segundo material de estudo é o livro do Jonathan Haidt, que se chama The Righteous Mind, que foi traduzido como A Mente Moralista. E aí eu já vou começar esse vídeo te explicando o que ele demonstra no vídeo. Primeiro erro, né, nas pessoas ao entrar num debate é que elas imaginam que através de um discurso coeso, racional, ela vai ser capaz de mudar a opinião da outra pessoa. E eu estou usando especificamente o termo opinião, porque normalmente as pessoas dão mais opinião do que uma dedução lógica coesa. Qual que é a diferença? Num argumento filosófico básico, você vai colocar, por exemplo, algumas afirmações, ou que você pode colocar aí proposição, num discurso mais filosófico, né, que seria uma afirmação que tem um valor verdade, ou seja, você está afirmando algo sobre alguma coisa, tá? Então, normalmente as pessoas vão colocar ali premissa 1, premissa 2, então, por exemplo, todos os homens têm barba. Premissa 2. Mike não tem barba, logo, Mike não é um homem. Então, se você for na dedução lógica, em termos de estrutura, esse argumento está correto, se as premissas fossem verdadeiras. Mas não são todos os homens que têm barba. Você poderia colocar alguns homens não têm barba. Então, é muito fácil de você se enganar quando você só vai, às vezes, numa estrutura lógica ali, sem verificar as premissas. Então, mesmo com o argumento lógico, que assim, em termos de estrutura ele está correto, você ainda precisa, isso é muito importante que você entenda, você ainda precisa checar cada uma das premissas, porque a estrutura pode estar correta, mas pode ter uma premissa falsa ali. Em muitos discursos que vocês vão ver no dia de hoje, aí, né, atualmente, acontece esse tipo de falha. Por que acontece? Porque as pessoas elas não permitem que sequer seja questionado qualquer uma das premissas. Principalmente quando a gente tem algumas discussões que envolvem aí uma visão mais progressista das coisas versus uma visão mais conservadora, quando a gente tem algum fundamentalismo religioso no meio, né? E vocês viram, né, provavelmente o pessoal que está assistindo aqui, que aconteceu aquele debate de evolucionistas versus criacionistas, né? Como se o assunto tivesse ali, né, o mesmo nível de relevância em termos de probabilidade de estarem corretos. Não tem, gente. Mas isso a gente vai falar depois. Então, mesmo com a estrutura estando correta, ainda é perigoso. Segundo ponto. Quando você
Você simplesmente dá uma opinião, é como se você estivesse dando uma conclusão sem as premissas. E as pessoas acham que é como se fosse um jargão mágico. É a minha opinião, tem que respeitar. Não, não tem que respeitar nada. Talvez a sua opinião esteja equivocada. Então, por que eu devo respeitar uma informação que não é correta, que está objetivamente incorreta? Não há nenhum tipo de obrigação nisso. Então, vou listar alguns problemas aí. E no livro do Jonathan Haidt você vai perceber o seguinte: o que normalmente acontece é que não há, entenda, principalmente se você for filósofo, não há uma dicotomia de razão versus emoção. Presta atenção, vou falar isso de novo. Não há uma dicotomia entre razão versus emoção. O que normalmente acontece é que a razão ela é a condutora das emoções, mas no sentido de servir as emoções. Eu já vou explicar isso com uma metáfora que ele dá no livro. As pessoas achavam aí, vários filósofos inclusive deduziram, que na verdade a nossa razão ela se sobrepõe às nossas emoções no sentido de controlar elas, e não. Eu vou dar a explicação anatômica e a explicação ali em termos do que acontece na prática. Na prática, a gente tem uma intuição extremamente forte sobre algo, daquilo ser correto ou incorreto, verdadeiro ou falso, bom ou ruim. E aí, o nosso córtex, que é a parte racional, ele vai contar uma história para justificar aquela intuição. Então não é que ele está analisando se a intuição está correta ou não. Ele já decidiu, já está decidido. Ele só vai te dar uma explicação que pode ser convincente ou não. Esse é o motivo que em algumas pesquisas, né, você vai ver ali no livro, as pessoas, elas, mesmo quando você refuta qualquer tipo de objeção delas ali sobre a pergunta que está sendo feita, eu acho que isso é errado por causa de tal coisa. Não, mas tal coisa não acontece. Ah, mas mesmo assim, eu não sei. Elas não se convencem, né? E você tem estudos feitos ali da parte anatômica, né? E você tem vários tipos de amostra de estudos, assim, quando você entrevista as pessoas variando alguma coisa ou não ali na pergunta, e o que acontece na maioria das vezes é como se a sua razão fosse o condutor e as emoções fossem um elefante. O elefante quer ir para a direita, é como se o condutor ele não vai puxar o elefante para outra direção. Ele vai simplesmente contar uma história do porquê o elefante está indo por aquele caminho. Então, num debate nesses modelos ali competitivos, do tipo, vamos ver quem está correto, que a pessoa já colocou um pouco do ser dela e da visão de mundo dela, da imagem social dela dentro desse debate, ela vai ficar mais preocupada em manter e zelar a reputação dela e convencer as pessoas de que ela está correta do que buscar a verdade. Então, primeiro ponto, se você entra num debate aí buscando conhecimento, ele é extremamente produtivo. Inclusive, os debates que eu tive às vezes online, ali conversando com alguém, né, ou até mesmo conversando em WhatsApp, a minha intuição, meu intuito, não intuição, meu intuito, meu principal, minha motivação maior era reforçar ali os meus estudos, né, e realmente desafiar as minhas crenças, né, ver se realmente fazia sentido acreditar no que eu acreditava. Então, a minha postura inicial era: absolutamente tudo que eu escrevo, que eu falo, que eu deduzo pode estar errado. Quando você faz isso é difícil, mas é libertador, porque você já assume a capa ali da ignorância. Talvez eu não esteja errado, eu vou defender com argumentos esse ponto aqui, mas talvez eu tenha me equivocado em algum ponto. E se a outra pessoa me ajudar a ver isso, essa pessoa está me ajudando, está sendo um companheiro nessa busca pela verdade, não um adversário no sentido de inimigo. Mas isso normalmente não acontece online, ainda mais quando as pessoas ficam, vamos ver quem marcou mais ponto, entende? Então, se você debate com o intuito simplesmente de tentar reverter a visão do outro, e você não está buscando a verdade, você está buscando tentar provar que o outro está errado, não é produtivo porque você dificilmente vai conseguir. Agora, se duas pessoas juntas entram ali numa busca pela verdade, onde ambas assumem a possibilidade de estarem equivocadas, aí o debate é mais produtivo. E aí sim você consegue, de repente ambos, né,
conseguem chegar a uma conclusão junta. Eu vou dar 2 exemplos de debate que foram produtivos online, não essa confusão que aconteceu aí. Inclusive tem consequências gravíssimas em termos de busca pela verdade no que está acontecendo ali. Porque as pessoas que estão assistindo, elas querem, tomara que alguém dê um argumento bom para eu continuar acreditando no que eu acredito. E assim, se você acredita em astrologia, em mágica, em coisas que você seu único argumento é eu sinto que está certo, meu amigo, você tem grandes chances de estar errado. Grandes chances, entendeu? Porque você está simplesmente fazendo o que o seu cérebro, né, foi em termos evolutivos, ele foi biologicamente condicionado a fazer, que é, entenda, isso você pode ver um material do Donald Hoffman, tá? É um cientista brilhante ali que ele tem algumas deduções sobre como a gente interpreta a realidade. Seu cérebro, ele não foi, né, condicionado por processos evolutivos para ver a realidade tal qual ela é. Ele foi condicionado para ver a realidade de uma maneira funcional. Por isso que a gente cai em várias ilusões cognitivas, que é uma ilusão do jeito que o seu cérebro pensa, funciona. 2 delas, que eu já falei várias vezes no canal, é o self, a ideia de existir um símbolo, um eu ali, como se fosse um decididor das coisas no seu cérebro. Isso é falso, é uma ilusão. A ideia é que você tem livre-arbítrio no sentido de ser o criador dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e consequentemente você é o criador do seu comportamento. Isso também está objetivamente errado, você só manifesta esse comportamento, tá? E eu já tive alguns debates interessantes sobre esse tema, que você vê claramente que a pessoa do outro lado, principalmente se for filósofo, eles fazem o máximo para criar um arcabouço retórico ali, uma ferramenta retórica que eles acham que condiciona a realidade. E não, a nossa razão, ela é uma ferramenta biológica evolutiva, é o nosso córtex funcionando, e principalmente através de símbolos aí, né, que são conceitos, são imagens, né, a nossa linguagem vai nessa direção também, né, mas é uma ferramenta para a gente tentar se relacionar com a realidade de forma funcional, e não que o seu cérebro, né, a gente recebe os estímulos como uma janela transparente e automaticamente a gente vê a realidade como ela é. Então é muito difícil ter certeza de algo. Por isso que o ponto de partida inicial que eu tenho, que eu recomendo que você tenha é a única certeza inicial que eu tenho, ou seja, não tem como isso estar errado, é que existe consciência. Percebe? Não é eu existo. Eu penso, logo eu existo. Isso Descartes errou porque ele já colocou o eu ali. A única coisa que você pode ter certeza é que existe o fenômeno da consciência. A partir daí você tem várias deduções que você pode fazer. Tá? Então, leia esses 2 materiais aí se você quiser se aprofundar nisso, tá? E entenda, dificilmente você vai conseguir mudar a opinião de uma outra pessoa, principalmente se for numa discussão mais superficial aí online, tá? Porque normalmente a pessoa vai estar vendo você como um grupo de fora. A gente tem isso muito forte na nossa cabeça também, que é o grupo do bem versus o grupo do mal, né? O senso de tribalismo, identidade de grupo. Então, são vários tipos de tema que inclusive eu vou abordar aqui no canal. Então, por exemplo, a gente pode falar de liberdade de expressão, se o humor deve ter um limite ou não, liberação de armas, a gente pode falar sobre aborto, eu já fiz um vídeo sobre isso inclusive, sobre, né, tem uma playlist nesse canal inclusive que era sobre minorias, né, que eu falava de vários assuntos relacionados a isso. A gente pode falar, por exemplo, dos motivos que a gente tem preconceito e como mudar o preconceito. A gente pode falar, por exemplo, sobre trans, né, sobre pessoas trans. Então, como que a gente lida com isso, né? O sexo é sempre binário, são vários tipos de tema, entendeu? Só que a primeira coisa que você precisa fazer ao abordar algum tema mais polêmico é: talvez eu esteja errado. E se a outra pessoa não assumir, nem gaste o seu tempo conversando com ela, no sentido de tentar mudar o que ela vê. Você pode até conversar no sentido, deixa eu ver se a pessoa tem alguma objeção que pode ser que mude aí o que eu penso. Agora, é impossível então mudar a opinião de uma pessoa, a percepção, a dedução com o argumento? Não, não é impossível. Mas nos estudos que foram feitos, as pessoas elas só mudaram a percepção delas
quando elas tiveram um tempo para refletir sobre aquilo, para meio que diluir aquele conhecimento novo. E aí também a mudança acontece de maneira involuntária, tá? Não tem aquela pressão de dar uma resposta agora. Por isso que, por exemplo, um debate ao vivo, um debate político, dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente você vai ver as pessoas falando: putz, realmente, você mudou a minha percepção, você está correto, assumo o meu erro aqui. Muito difícil isso acontecer. Então, é possível se a pessoa já assumir aquela postura de talvez ela esteja errada, e é possível se tiver um tempo para a pessoa diluir aquele conhecimento, tá bom? 2 exemplos de debates que foram extremamente produtivos. Você vai ter o debate sobre a função da religião e se a gente deve abandonar toda a crença religiosa, do George Peterson e do Sam Harris. São 4 debates, cada um tem 2 horas. Eles fizeram uma tour, né, em Vancouver, em Dublin e em Londres. Foi muito produtivo, porque você vê que é esse sistema aí de um conversando com o outro. Eles começam com os pontos ali que eles têm em comum. Um outro debate mais recente, num canal gringo, você vai achar no canal Fresh and Fit, o pessoal discutindo sobre o tema aí da Red Pill. Você vai ter ali 4 pessoas discutindo, inclusive o Rollo Tomassi lá, né, o padrinho aí do conceito de Red Pill, autor lá do livro Rational Male, ele tá também como um dos debatedores, e eles vão debater o que significa ser um homem de alto valor, vão falar sobre hipergamia, vão falar sobre dual mating strategy, eles vão mencionar inclusive estudos do David Buss. Foi um debate bem produtivo, porque você vê que as pessoas realmente estavam ali usando a ciência para tentar buscar a verdade, né? Então, assim, a gente tem uma outra via de discussão, que é sobre o a priori, que é aquela dedução filosófica, versus o a posteriori, que seria o empirismo, por exemplo, método científico. Nem tudo é falseável, né? Se você for usar ali a dedução do Popper. Então, o que eu aconselho que você faça para buscar a verdade é use todas as ferramentas que você tem, faça uma análise multifatorial, não fique preso numa caixinha só na caixinha da filosofia, só na caixinha da física, só na caixinha, por exemplo, da neurociência, só na caixinha da psicologia ou da biologia. Busque entender de uma maneira multifatorial, porque esse tipo de conhecimento às vezes se completa. Alguns vão ser antagônicos, por exemplo, se você pegar às vezes algo mais teológico com algo mais de neurociência, pode ser que vai para caminhos opostos, né? Um vai falar, sei lá, de algo transcendental, no sentido de não ser físico, né? Se algo como se fosse algo sobrenatural, e uma outra coisa pode falar, não, é tudo físico, né? Então tem coisas que realmente não vai dar para você conciliar. Mas uma abordagem multifatorial vai te ajudar a ter um conhecimento mais diverso e mais completo sobre aquilo que você está tentando entender, tá bom? Então, a função desse canal é isso. Vocês podem perceber que eu dou muita recomendação de estudo, né? Eu reforço que eu nunca dou minha opinião aqui, eu faço uma dedução. E assim, esse tipo de debate hoje em dia, gente, nem deve mais ser visto como uma busca objetiva pela verdade ou algo realmente científico, produtivo, né, nesse sentido aí. Mas é basicamente entretenimento, tá? Então é isso que virou. Só que é muito perigoso porque pode dar abertura para crenças que já estavam derrubadas ali, por exemplo, pessoas que acreditam que a Terra tem 6.000 anos e que a gente veio de Adão e Eva e que os dinossauros estavam na arca e que existe um amigo imaginário no céu que se preocupa se você se masturba ou não, ou que um dia você vai morrer, você vai para um plano eterno ali de céu ou inferno, vários outros tipos de coisa, né? E isso pode voltar com mais força e atrapalhar realmente a nossa busca objetiva pela verdade, tá? Então, assim, eu tô aberto aqui a fazer algumas lives também pra gente conversar, eu e vocês aí, os inscritos daqui, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa assumir nesse tipo de coisa talvez eu esteja equivocado. E eu tô estudando bastante, né, para escrever o meu segundo livro aí, né, que vai ser sobre a visão filosófica que eu desenvolvi. E vai ser uma das primeiras coisas que eu vou deixar bem claro ali, que assim, inclusive tem 2 caminhos para você refutar o que eu penso. Eu vou colocar isso inclusive no livro também. Tá bom, gente? Então assim, vou ficar por aqui, tá? Recomendação de estudo já deixei, né? Então, de novo, a Neuroanatomical Analysis of Belief and Doubt.
o livro A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, e um livro extra para você ver se a pessoa está sendo desonesta intelectual é o livro do Schopenhauer, A Arte de Ter Razão, ali. Tá ali em cima, inclusive, que ele vai te dar lá ali algumas estruturas de falácias para você saber identificar, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Já dá um like, compartilha esse vídeo, tá? E vamos aí buscar a verdade de maneira não dogmática, tá bom, gente? Beijo do trouxa.